nossa vinheta já mostra para você hoje, quinta-feira, toda quinta-feira nós temos o nosso bate-papo sobre a saúde do homem com o médico urologista, Dr. Djair Safiotti. Hoje nós vamos bater um papo para você conhecer um pouco mais sobre o câncer de bexiga. Dr. Djair, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo aqui novamente ao estúdio do TVD Notícias. Eu quem agradeço. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Eu pergunto para o senhor, a bexiga não é um órgão vital do corpo humano, se podemos dizer assim, porque as pessoas até conseguem sobreviver sem ela, mas eu gostaria de saber o que é a bexiga dentro do organismo e para que ela serve? A bexiga é um reservatório de urina, que os dois rins produzem a urina, os ureteres trazem a urina para a bexiga e acaba sendo um reservatório para urinar, quer dizer, 2, 3 vezes por dia e à noite mais uma vez, 2. Então é um reservatório de urina, apenas um reservatório. Só que existe a bexiga, no caso de tumor que precisa tirar a bexiga, tem que fazer uma bexiga ortotópica. Ortotópica é um reservatório que você faz através da retirada do intestino, que chama íleo. Você faz um tipo de um sifão e você abre e fecha. Só que não é muito simples, é um procedimento que envolve a retirada da bexiga, a feitura da bexiga, a reconstrução através do intestino. Essa é ortotópica. A outra, essa é continente. Agora, a de Bricker, que é uma também de intestino, já é uma outra, ela é só um reservatório e fica transbordando e tem que usar um coletor por fora e tal. Certo. Mas acaba sendo apenas um reservatório. O senhor comentou uma coisa, surgiu uma curiosidade, né, que normal a pessoa urinar de 2 a 3 vezes por dia, mais uma vez à noite. Mas isso independe de cada pessoa? Por exemplo, uma pessoa que toma mais líquido ou não, o fato de urinar mais vezes, que isso pode ser um fator de risco, ou urinar menos, que isso também? Na verdade, a pessoa precisa tomar líquido 3% do peso, quer dizer, mais ou menos 2 litros e pouco por dia, e esse volume tem que eliminar, né? Então, esse volume é mais ou menos isso aí, é próximo disso aí. E acaba dando mais ou menos 3, 4 vezes de dia, mais uma vez, 2 à noite, dependendo do clima, dependendo da ingestão de líquido. Tem uma série de situações que modifica essa frequência de urinar e o volume de líquido a ser eliminado. Quer dizer, não é só o quanto você toma, mas também tem outros fatores que envolvem aí a urinar mais, urinar menos. Tá. O senhor comentou sobre câncer, sobre tumor na bexiga. Existe tumor na bexiga, doutor? Existe, e é um tumor que ele tem algumas características, porque 70% dos tumores de bexiga, quando ele é feito o diagnóstico, ele é superficial, ele é bem superficial. Mas 30%, quando ele aparece, ele já aparece invadindo mais a parede da bexiga. E essa invasão acaba tendo um tumor muito agressivo e letal. Então, esse tumor de bexiga, nesses 30%, acaba tendo um final muito, muito trágico, porque o paciente tem muita dor, tem muito sangramento, ele fica, às vezes, com sonda, entope a sonda, e tendo o próprio quadro clínico do câncer de bexiga, é muito, muito difícil do paciente, nesse início, e quando é invasivo já, ele tem um quadro bastante crítico de dor, sofrimento. Quem pode, nesse caso, desenvolver o câncer de bexiga? Então, os pacientes, as pessoas que têm essa chance, são as pessoas que têm o fator de risco, vamos dizer assim. Quem são os pacientes fator de risco? Que têm chance de ter câncer de risco? Os fumantes. Esses são, assim, os pacientes mais candidatos a ter câncer de bexiga. Por quê? Porque o cigarro, no seu metabolismo, o paciente fuma e isso vai para o organismo, ele sofre o metabolismo. Durante a excreção
desse metabólito do cigarro, ele produz essas substâncias extremamente cancerígenas. Então, quando você pega um paciente que está urinando sangue e você já passa no ultrassom lá, é um câncer de bexiga, você já pode ter certeza que ele é invasivo, porque ele já está dando sintomas, assim, pelo quadro do paciente. E a hora que você fecha o diagnóstico, então, esse já é um candidato a ter todo esse quadro que nós estamos falando aí. Bom, além dos fumantes, quais são os outros principais fatores de risco, doutor? O fator de risco é bastante interessante isso aí. Quem mexe com solventes de tintas na produção de borracha e também no que tinge a borracha, no foligem de chaminé, tudo isso são substâncias aromáticas que elas têm uma agressão grande com a bexiga. Então, tem umas drogas, medicação, acetaminofeno, por exemplo. O que é o acetaminofeno? É paracetamol. O paciente que usa muito paracetamol, e paracetamol é concorrente da dipirona, entendeu? Para dor. Medicamento comum. É comum. Fenacetina é outra, que é anilina. Anilina. E também serve hoje, envolvido com alguma coisa de cocaína, porque ela tem um efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Então é bom para febre, para dor e anti-inflamatório, essa fenacetina. E também está envolvida para o câncer de bexiga. Então, e é coisa comum. Anilina é outra droga comum. E está ligado ao câncer de bexiga. Então, quando você vai pesquisar, são fatores de risco, mas ainda o cigarro ganha. Você vê que... É claro que o paciente não vai deixar de tomar uma medicação, né, por conta do risco, mas também não pode abusar, né, doutor? Como ele acha que aquilo faz bem para ele no dia a dia, mas é só hoje, paracetamol só hoje, ele vai tomando e isso tem um fator, o fator de risco pela sua excreção e está ligado a esse câncer de bexiga. E quais seriam os sintomas, aparentemente, que os pacientes apresentam quando têm o câncer de bexiga? Inicialmente, o sintoma do câncer de bexiga é sangue na urina. Inicialmente, esse sangue ele costuma ser intermitente. Ele aparece um período, depois ele melhora. Você, não, a urina saiu um pouquinho vermelha, mas depois limpou, está amarela, está normal, está clara. Depois volta a sangrar. E o que é comum também, uma estrangúria, um espasmo da bexiga, é como se a bexiga estivesse rejeitando o tumor. Então, o paciente começa a ter umas vontades falsas de urinar, arde o canal da urina. Então, esse é o quadro inicial do câncer de bexiga, já dando esses sintomas, o sinal e sintoma do sangramento. É o principal, é como se tivesse uma rejeição do tumor já aparecendo ali. Tem relação, doutor? A pessoa que tem um problema de próstata, às vezes comprime o canal, pode causar esse sangramento, ou não tem relação nenhuma? Tem, com o uso de sonda contínua. Porque o paciente, como você está falando, ele tem uma dificuldade, usa sonda e tal. E o uso da sonda é uma agressão, é um corpo estranho que fica ali, tira aquela sonda, passa outra, vence. O uso crônico contínuo de sonda tem com fator agressivo, inflamatório, infeccioso da bexiga, e isso também entra como fator de risco. Mas aí já é uma situação que o paciente tem que usar, não tem outro jeito. Já é paciente, de modo geral, idoso, paciente acamado, os pacientes que têm nas suas necessidades do uso da sonda de bexiga, sonda vesical, aí já é fator de risco, mas... Pessoas, doutor, que não conseguem eliminar toda a capacidade que a urina retém, que a bexiga retém de urina. Ela vai ao banheiro, urina, mas ela não consegue eliminar todo o líquido, né? Aquilo fica retido na bexiga. Além de ser um prato cheio para bactérias, para infecção, isso também pode levar ao câncer ou não? Então, ele acaba funcionando como um fator irritativo, inflamatório, infeccioso. Ele acaba também. E o catéter acaba caindo algumas vezes aí, a sonda. Então, acaba funcionando mais ou menos nesse sentido aí.
Mas existe, mas de modo geral são pacientes já bastante idosos, como nessa situação já no hospital, às vezes o paciente já sondado muito tempo, e apesar da troca da sonda periodicamente, mas não deixa de ser um fator agressivo e fator de risco também. Como seria feito o diagnóstico do câncer de bexiga? O diagnóstico, nós começamos, por exemplo, o paciente está lá com dor, urina no sangue. Primeira coisa, a gente acaba fazendo ultrassom, que facilita, mas na diretriz de câncer de bexiga, ele não faz parte. Quem faz parte chama endoscopia urinária. É uma cistoscopia, uma uretocistoscopia, que a gente faz no consultório com uma discreta sedação e com analgésico, pomada anestésica, e aí a gente vai olhar a bexiga por dentro. Eu não sei se pelo tem canal imagem. mesmo. Pelo canal, não sei se tem alguma imagem. Então, normalmente nós vamos acabar olhando, vendo essas imagens aí. Isso aí já é uma imagem de tumor. Isso é o interior da bexiga, para o telespectador entender. É a imagem da bexiga já. É o que nós estamos procurando, que é essas imagens aí. Vê se você consegue passar mais. A próxima imagem. Isso. Esse aqui já é mais curiosidade, são cálculos dentro da bexiga. Está vendo? As chamadas pedras, doutor. Essas aí são as pedras. Está vendo que tem uns cálculos. Vamos lá. Vamos passar a próxima imagem. Então, esse aí, você está vendo o tumor, as duas imagens em cima, o tumor já vem de cima da bexiga. Ele está no teto da bexiga. Se ele for um tumor maligno, agressivo, avançado, você pode tirar o teto da bexiga, que você cura o paciente. Porque, apesar dele não ter... normalmente não é só isso. Você olha, tira um fragmento desse aí para analisar o tumor e tira um da base para analisar a profundidade do tumor. Então, você pode ver que aqui eu tenho uma imagem do tumor dentro da bexiga, mas eu não tenho a profundidade do tumor. Aí eu tiro um pedaço de cima e faço uma biópsia bem da base para avaliar a profundidade, porque eu tenho que estadiar esse tumor. Porque antigamente não tinha esses estadiamentos. Nós temos mais alguma foto para mostrar? Eu acho que tem mais aí. Isso aí também é outro tipo de tumor que ele se apresenta. Essas duas de baixo aqui, papilífero, papilas. Esses tumores, de modo geral, tem o papiloma, que ele costuma ser bem benigno. Mas uma maneira da gente já ir dando uma avaliada, se o tumor é único, ou se ele é múltiplos tumores, isso, se ele já teve recidiva, se ele já teve um tumor que existiu, voltou ou não, e o tamanho do tumor é bastante importante. 3 centímetros único é uma coisa, 3 centímetros múltiplos, ou vários, já vai dando um prognóstico mais reservado. Qual é, em média, o tamanho da bexiga, doutor? A bexiga tem um reservatório assim, que é próximo de, eu vou falar em termos de ml. Em torno de 300 ml, a mulher já tem a vontade de urinar. Com 150, ela tem, eu estou com urina na bexiga. Com 300, eu estou com a bexiga cheia. Para o homem é um pouquinho mais, 350. Metade disso aí, eu já tenho urina. 350 para o homem, eu não aguento, eu estou com vontade, preciso urinar. Então é mais ou menos em termos de volume, assim. Porque ela é elástica, né? Ela tem uma musculatura que ela é bem, essa musculatura é toda... ela toda é cruzada, então esse músculo trabalha muito. E a profundidade do tumor, aí que tem você perguntou do diagnóstico. Então, nós tiramos esses fragmentos, fazemos uma raspagem desse tumor e põe separado num vidro e depois nós já fazemos raspagem da base do tumor para mandar para o patologista para ele avaliar o quanto que o tumor aprofundou na parede da bexiga. Essa profundidade é que já dá o prognóstico ruim. Quando ele atinge o músculo, já tem que tirar a bexiga. Você já tem que tirar a bexiga. Tem que tirar a bexiga e quanto antes você tira a bexiga,
maior a sobrevida dele. Se você retarda na indicação da retirada da bexiga, você está retardando a sobrevida dele. Então, entendeu? Então, essa sobrevida você tem que abreviar, né? Porque tirar o mais rápido possível. Se você perde tempo aí, você... As chances de efeito morte do paciente é maior. Avançar na profundidade. Doutor, pois não, pode falar. Então, em termos de diagnóstico, acaba você juntando aquilo que você tem de visão endoscópica, na primeira visão que você tem, os tumores, quantos são, se ele tem carcinoma in situ. Carcinoma in situ, você imagina você vê na bexiga normal e um vermelhidão de uma área da bexiga. Isso chama carcinoma in situ, porque ele é um tumor que ele não é uma massa, ele é apenas plano. Ali você tem que tirar uma biópsia também. Se tiver associado a esse carcinoma in situ, o prognóstico já é bem pior. Ou seja, são vários tipos de tumores que podem ser acometidos na bexiga. Tem os tumores papilíferos, do aspecto papilífero, papiloma, que é benigno, adenocarcinoma, os tumores cestos de base larga. Então, tem vários tipos de tumores e aí dá o que você tem que fazer. Bom, diagnosticado um paciente com tumor na bexiga, qual é a forma de tratamento? Após, identificado se é maligno, se tem que retirar a bexiga, qual que é o tratamento ideal? Então, após essa raspagem que a gente faz, é indicado que daí 4 a 6 semanas você volta a fazer uma nova raspagem. Por quê? Porque muda o prognóstico, muda o teu estadiamento. Mas como assim muda? O que deu aqui mostrou que é superficial. Quando você faz a ressecção, a segunda raspagem, 4 a 6 semanas depois, você tem um prognóstico, um estadiamento do tumor um pouco mais avançado, em torno de 20 a 30%. Você vê como que é interessante. Você analisou, fez tudo, raspou, pegou a base do tumor, analisou o tumor, analisou a base, não tinha nada. Aí, a hora que você volta a fazer, muda o diagnóstico, o estágio, que ele está mais profundo. Aí o indicado... Aí já muda, se atingiu a camada muscular, tem que tirar a bexiga. Nos outros casos, pode ser feito quimioterapia então, aí eu vou te falar. Radioterapia? Normalmente, quando ele é superficial, ele atinge a mucosa. A mucosa é quase esse tecido da boca. Quando ele atinge a mucosa, seria a lâmina própria da mucosa, entre a mucosa e o músculo. Quando ele atinge, ele é classificado como PT1, ali, se ele for alto grau ou PT1, já está indicado de você fazer uma instilação de BCG na bexiga. Se ele for PT1 ou alto grau, você já faz com a dose de 40, em vez de usar 40, já faz 80, porque ele deu alto grau ou ele já é mais profundo. Quando ele atinge a musculatura, você já tem que indicar a retirada de bexiga. Então, você tem que fazer o BCG, faz parte do tratamento dessa programação de 8 semanas, uma vez por semana, e tem que fazer depois de 3 meses, mais 3 semanas, daí 6 meses, mais 3 semanas, até completar 3 anos. Quando a pessoa faz essa raspagem, há necessidade dela utilizar uma sonda? Não, normalmente você tem que deixar a bexiga um pouco em repouso, porque você raspou, você cauterizou. Apesar do bisturi bipolar, que ele me dá muita tranquilidade nessa raspagem, ele já me cauteriza, o paciente pode ir embora no mesmo dia. Então, você vê, você está tratando um câncer de bexiga, e o paciente pode ir embora no mesmo dia, ou no máximo no outro dia. Então, é bastante indicativo de você, pelo menos, dar uma protegida, um repouso com a sonda, para lavar, para poder pôr ela em repouso, para não ficar forçando muito, para não voltar a sangrar. Bom, como é feito o acompanhamento após o tratamento de um câncer de bexiga? Então, o tratamento, você acaba fazendo uma endoscopia, tem indicação de você fazer outra cistoscopia, fazer ultrassom,
para você ver se está aparecendo alguma coisa, algum tumor. E lembrar sempre do tumor invasivo, que o invasivo você tem que ter conduta mais agressiva, que esses tumores eles têm essa característica de ser muito letal para o paciente. Então, esse acompanhamento bom, o próprio BCG já faz parte desse acompanhamento. BCG, quando o senhor diz BCG é aquela vacina que todo mundo, a gente toma quando é criança, e qual a importância dela para o tratamento do câncer, doutor? Então, o uso da BCG, ela acaba favorecendo o não aparecimento do tumor. Quando você não usa, você tem 47% de retorno do câncer. Quando você usa, cai para 20 e pouquinho, é metade. Então, quem não usa BCG tem chance de voltar 50%. Quem usa, ele cai para em torno de metade, 1/4. Então, é bastante interessante o uso do BCG. Doutor, após uma cistectomia, retirada completa da bexiga, como é reconstruído o trato urinário? Então, essa reconstrução, aqui já foi retirado. Vou virar um pouquinho mais para cima, só para a câmera. Isso. Aí. Aqui já foi retirado. Aqui já pegou o pedaço do intestino. Dá para ver aqui? Tá, pegar o pedaço do intestino. Ó, aqui é o íleo. Você separa o intestino. Separou. Uhum. E aqui você vai reconstruir uma bexiga através do intestino. Ó, você vai refazer uma bolsa de pedaço do intestino, que aqui a bolsa já está pronta. Ó, aqui já é essa bolsa interna, ela está aqui a boca, esse aqui... Interna. É, interna. Essa aqui é o que mais é feito, chama Bricker. É mais simples de que tem. Agora, tem uma outra que você refaz a bexiga do intestino também, que é a mesma coisa. Retirando um pedaço do intestino, que você faz uma tubulação. Dá para ver, né? A reconstrução de intestino. Essa aqui, ela é ortotópica, ela é na anatomia da bexiga. Você refaz e já deixa na própria posição onde estava a bexiga anterior. Você tira a antiga, porque estava cheia de tumor. Muitas das vezes, o sangramento indica você ter que recorrer ao radiologista intervencionista, porque ele faz uma embolização pelo sangramento tão maciço, tão frequente. Às vezes você está, por exemplo, em Mococa, você não pode retirar a bexiga, fazer uma bexiga de intestino, você não tem uma equipe assim para funcionar desse jeito. Então, se você mandar para embolizar no radiologista intervencionista, ele vai embolizar aquele vaso que estava sangrando e estava nutrindo o tumor. Então, ele acaba funcionando como uma falta de irrigação para o tumor. Acaba funcionando por alguns meses. Pelo menos você não tem que correr naquele sangramento. Doutor, o câncer de bexiga é uma urgência? Se torna a partir de um sangramento intenso, né? Quando sangra muito, o paciente começa a perder sangue, forma coágulos e coágulos e coágulos, e você põe sonda, a sonda obstrui, tira a sonda, troca a sonda. Então, o que não era passa a ser uma urgência. O paciente não consegue urinar, está cheio de coágulo, você lava a bexiga, você acaba tendo... Tem até umas imagens aí que tem muito sangue e esse sangue forma muito coágulo, fica tudo escuro. Esse de baixo aqui é de um coágulo, ó. Mas tem outras imagens aí. Então, essa situação acaba formando... O do meio também é um coágulo, o segundo ali, o do meio, pelo lado direito, é outro coágulo. Às vezes você chega lá, é tudo vermelho, isso aqui é umas curiosidades
de objetos dentro da bexiga. A de cima é um pedaço de sonda. Um pedaço de sonda, a ponta da sonda ficou dentro da bexiga. O paciente às vezes esquece, não, fica meses, até períodos muito prolongados, que é desaconselhável. E acaba a sonda, tirou a sonda. Isso aqui é a base do tumor, que você analisa se a base do tumor é larga, ou se ela é ressecável ou não. Muito, tá vendo? Primeiro, o formato de uma árvore. Parece uma árvore. E aí que você analisa a base do tumor. Essa base larga aqui, ele geralmente já é um prognóstico indicativo ruim. É ruim, porque ele é bem... Isso aí é o tumor afundando na parede da bexiga. Você vê que ele está... Passou a mucosa, passou a muscular, já está praticamente saindo fora da parede da bexiga. Isso é uma avaliação, assim, apenas da parede da bexiga. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, o câncer de bexiga tem cura e como as pessoas podem se prevenir? A prevenção é fugir desses fatores de risco, como nós falamos. Quem são esses fatores de risco? Cigarro, essas medicações como acetaminofeno, a fenacetina, são medicações que você pode estar longe dela, você está sabendo que pode levar a um câncer. Esses solventes, esses produtos orgânicos aí, orgânicos utilizados como agrotóxicos aí, produtos químicos, químicos irritativos, que você sabe que vai... o problema é o trabalho, né? Quem trabalha com isso, aí já é uma outra situação, de tingir couro, alguma coisa dessas, são irritativos. Então, já está sabendo isso aí, quer dizer, tem que evitar. Agora, serviço é serviço, né? Então, aí é uma situação mais crítica. E evitar esses contatos aí. É sempre a proteção, né, doutor? Embora tenha que trabalhar, exigir, né, do empregador a utilização, né? A profissão dele é aquele, né? Então, umas coisas meio... Mas tem que saber que isso existe uma possibilidade. Bom, na próxima quinta-feira já temos o próximo assunto ou vamos fazer uma surpresa para o telespectador? Vamos deixar para... Mas a gente acho que dentro da linha do tumor vamos estar terminando aí, pelo menos, talvez de tumor de testículo, coisa assim, não sei, não? Temos muitos assuntos, então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no TVD Notícias, sempre esclarecedora as suas entrevistas, respondendo sempre sobre a saúde do homem. Obrigado, viu, doutor? Eu quem agradeço.